Um problema inesperado dentro da seleção brasileira mudou o clima no ataque. E, de repente, o nome de Neymar voltou ao centro de uma discussão que parecia encerrada antes da Copa. Durante semanas, o debate era simples. Neymar precisava provar condição física. Mas o cenário mudou. Um novo problema no elenco ofensivo alterou o equilíbrio da equipe e reacendeu uma pergunta incômoda nos bastidores do futebol brasileiro. A partir de dados recentes de jogos, reações da imprensa esportiva e o histórico de decisões da comissão técnica liderada por Carlo Ancelotti, surge uma análise mais profunda sobre como mudanças no elenco podem redefinir escolhas em ano de Copa. Se o cenário do ataque realmente mudou, será que o destino de Neymar na seleção também mudou? É exatamente essa virada silenciosa que começa a ser revelada agora. Antes de aprofundarmos, se inscreva no canal e diga nos comentários de onde você está nos assistindo agora. Vou ler todos. Você sabia que repercutindo notícias aqui na internet, como nesse canal aqui, você pode conseguir valores como esse aqui, ó, apenas uma notícia. Olha só o quanto rendeu. Se você tiver interesse em saber mais, vou deixar um link aqui no comentário fixado. Vai lá. Eu tinha medo de me cortar fazendo a barba. Testei o Philips OneBlade e foi outra história. Corta, apara e alinha sem irritar a pele. Dá para usar no seco ou no banho. Depois disso, virei fã. Link no primeiro comentário afixado. Nos últimos meses, a discussão sobre Neymar dentro da seleção brasileira parecia seguir um roteiro conhecido. A pergunta repetida em debates esportivos, programas de televisão e conversas entre torcedores era praticamente a mesma. Ele ainda conseguiria recuperar o ritmo competitivo necessário para voltar ao mais alto nível? A técnica nunca esteve em dúvida. Basta olhar para a história. Neymar construiu uma trajetória que atravessou mais de uma geração da seleção, participou de Copas do Mundo, finais continentais e acumulou números que o colocam entre os protagonistas mais decisivos da história recente do futebol brasileiro. O ponto da discussão era outro: intensidade, sequência de jogos, condição física. Durante muito tempo, esse foi o centro da análise. Neymar precisava mostrar continuidade dentro de campo. Precisava provar que conseguia sustentar o ritmo que o futebol moderno exige. Hoje o jogo é mais rápido, mais físico e mais intenso. A pressão começa na frente. As transições são imediatas. Cada jogador precisa cumprir múltiplas funções ao mesmo tempo. Em um cenário como esse, qualquer atleta que passe por períodos de lesão ou recuperação acaba inevitavelmente entrando no radar das dúvidas. Mas o futebol tem uma característica que muda histórias inteiras de forma silenciosa: o contexto. Elencos mudam. Situações inesperadas aparecem. Um jogador importante pode ficar fora por um problema físico. Outro perde sequência de jogos. De repente, o cenário que parecia totalmente definido começa a se reorganizar. E foi exatamente isso que aconteceu dentro da seleção brasileira nas últimas semanas. Um problema no setor ofensivo da equipe alterou o equilíbrio da disputa por espaço no ataque. Quando isso acontece, treinadores são obrigados a reavaliar o quadro completo. Nomes que pareciam distantes da discussão voltam para a mesa de análise. Não por nostalgia, não por pressão externa, mas por lógica competitiva. E é nesse ponto que o nome de Neymar volta a aparecer com força. Porque existe um detalhe difícil de ignorar quando se fala dele: a capacidade de decidir jogos grandes. Ao longo de mais de uma década vestindo a camisa da seleção, Neymar construiu uma reputação baseada exatamente nisso. Momentos decisivos, jogadas que mudam partidas, gols que alteram o destino de confrontos importantes. Esse tipo de característica é raro no futebol mundial. E em torneios curtos, como uma Copa do Mundo, onde cada detalhe pode mudar completamente o rumo de uma campanha,
Treinadores experientes sabem que jogadores capazes de resolver situações em poucos segundos podem fazer diferença. Nos últimos dias, essa discussão voltou a aparecer com força na mídia esportiva. Comentaristas, ex-jogadores e analistas voltaram a citar Neymar como parte do debate sobre o ataque da seleção, não como o único protagonista, como em ciclos anteriores. O futebol brasileiro mudou. Hoje existe uma geração ofensiva mais distribuída, com diferentes jogadores assumindo responsabilidades dentro de campo. Mas Neymar continua sendo um atleta com características únicas. Outro fator que alimentou esse debate foram as atuações recentes pelo Santos. Neymar voltou a participar diretamente de jogadas ofensivas, mostrou presença nas partidas e voltou a aparecer em momentos decisivos dentro dos jogos. Isso, naturalmente, reacendeu a discussão sobre seu papel no cenário atual da seleção. Isso não significa que exista qualquer decisão tomada. A comissão técnica liderada por Carlo Ancelotti tem um histórico claro de análise baseada em desempenho, condição física e contexto coletivo. Ao longo da carreira, Ancelotti sempre mostrou preferência por jogadores que conseguem combinar talento com leitura de jogo e capacidade de decisão. E é exatamente nesse ponto que o debate ganha uma nova camada, porque a história nunca foi apenas sobre Neymar. Sempre foi sobre o cenário ao redor dele. Quando o ataque da seleção parecia completamente definido, o espaço para discussão diminuiu. O grupo ofensivo parecia fechado. A competição por posições parecia estabelecida. Mas quando surgem mudanças inesperadas dentro do elenco e, ao mesmo tempo, Neymar começa a mostrar evolução dentro de campo, duas narrativas diferentes passam a se cruzar. A do jogador que busca recuperar protagonismo e a de uma equipe que precisa constantemente reavaliar suas opções. Esse tipo de cruzamento de histórias é muito comum no futebol. Basta olhar para a história das Copas do Mundo. Quantas vezes um jogador considerado fora dos planos acabou se tornando peça importante no torneio? Quantas vezes mudanças inesperadas no elenco acabaram abrindo espaço para nomes que ninguém esperava ver na lista final? O futebol é cheio desses episódios. E justamente por isso as decisões de comissão técnica raramente são tão simples quanto parecem para quem observa de fora. Não existe hoje qualquer confirmação de convocação. Não existe anúncio oficial. O que existe é um cenário que voltou a gerar debate dentro do futebol brasileiro. Antes, a pergunta dominante era apenas uma: Neymar ainda conseguiria recuperar o nível físico necessário para competir em alto nível? Agora, a pergunta começa a ser outra. Se o contexto do ataque da seleção mudou, até que ponto um jogador com histórico de decisões importantes pode ficar fora da discussão? Essa é a virada silenciosa que começou a acontecer. E existe um detalhe que muitos analistas destacam quando falam sobre Copas do Mundo. Em torneios desse tamanho, experiência pesa. Capacidade de lidar com pressão pesa. Jogadores que já viveram partidas grandes tendem a interpretar melhor momentos críticos. Por isso, o debate voltou. E Neymar, mais uma vez, aparece no centro dessa conversa. Agora, a pergunta que começa a circular entre torcedores, comentaristas e analistas é inevitável. Se Neymar continuar evoluindo dentro de campo, se o cenário ofensivo da seleção permanecer aberto, será que o Brasil realmente teria coragem de deixar um jogador com esse histórico fora de uma Copa do Mundo? Essa é a discussão que voltou a ganhar força. E agora vale ouvir quem acompanha o futebol de perto. Você acredita que Neymar ainda pode ser decisivo para a seleção brasileira em uma Copa do Mundo? Escreve aqui nos comentários. E se você gosta do nosso conteúdo e quer deixar isso registrado, seja um membro diferenciado do nosso canal.
Basta procurar o botão Seja Membro abaixo desse vídeo, clicar e contribuir conosco mensalmente para conteúdos cada vez melhores. Porque no futebol, às vezes, as maiores reviravoltas começam quando quase ninguém percebe que o cenário já começou a mudar.